Mateus 2 nos leva a um cenário de admiração e tensão. De um lado, vemos a visita dos magos, guiados por uma estrela celestial que os conduz ao Salvador do mundo. Do outro, testemunhamos a crueldade de Herodes, que tenta desesperadamente eliminar qualquer ameaça ao seu trono, revelando o choque entre a realeza terrena e o reinado eterno de Cristo. No entanto, através de sonhos, anjos e profecias, vemos Deus soberanamente protegendo o plano da redenção. Este capítulo é um lembrete poderoso de que, mesmo diante das forças da escuridão e do poder terreno, a luz de Deus sempre brilha mais forte, e seu propósito nunca pode ser frustrado. Ao olharmos para o Cristo recém-nascido, somos convidados a adorá-lo e a reconhecer que ele veio ao mundo para mudar nossa história para sempre. Texto completo, Mateus. A visita dos magos. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. 2 e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Quando reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. 5. E eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. 6. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou secretamente os magos e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. 9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. 12, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. A fuga para o Egito. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. 15, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor dissera pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. O massacre dos inocentes. 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. 18. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. O retorno a Nazaré. 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. 22. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia 23 e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. 3. Local, destinatário e profecias citadas. Local. O capítulo menciona diversos locais. Jesus nasceu em Belém da Judéia, cidade profetizada para ser o local do nascimento do Messias. Os magos vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém antes de seguirem para Belém. A fuga para o Egito é mencionada, bem como o retorno à Galiléia, onde a família de Jesus se estabeleceu em Nazaré. Destinatário. O Evangelho de Mateus é destinado principalmente a uma audiência judaica, com o objetivo de provar que Jesus é o Messias prometido. A inclusão de detalhes das profecias cumpridas e o contraste entre a realeza de Herodes e a soberania divina de Cristo são temas importantes para esse público. Profecias citadas. Miqueias 5:2 é citado em Mateus 2:6, referindo-se ao nascimento do Messias em Belém. Oséias 11:1
é citado em Mateus 2,15, referindo-se ao chamado do Filho de Deus do Egito. Jeremias 31:15 é citado em Mateus 2,18, relacionado ao lamento de Raquel pelos filhos perdidos, simbolizando o massacre dos inocentes. A profecia de que Jesus seria chamado Nazareno, Mateus, não é uma citação exata, mas refere-se ao cumprimento geral das expectativas messiânicas e ao desprezo que Jesus enfrentaria por ser de Nazaré. 4. Explicação expositiva. Mateus 2 nos apresenta uma narrativa profunda que mistura o maravilhoso e o trágico. A visita dos magos ao recém-nascido Jesus é um dos eventos mais simbólicos e teologicamente ricos. Esses sábios do Oriente, possivelmente astrólogos ou conselheiros de reis, reconhecem em Jesus o verdadeiro rei dos judeus. Sua jornada guiada por uma estrela celestial reflete a soberania de Deus, que usa até elementos da criação para revelar seu plano. Os presentes que os magos trazem, ouro, incenso e mirra, são cheios de significado. O ouro simboliza a realeza de Cristo, o incenso aponta para sua divindade e a mirra, usada no embalsamamento, prefigura seu sofrimento e morte. Este evento também revela o caráter de adoração que todos, independentemente de suas origens, devem prestar a Cristo. Mesmo sendo de terras distantes, os magos vieram para se prostrar diante do Salvador, destacando o alcance universal da missão de Jesus. Por outro lado, vemos a brutalidade de Herodes, que, temendo perder seu trono, tenta assassinar Jesus ao ordenar a morte de todos os meninos em Belém com menos de 2 anos. Este ato cruel cumpre a profecia de Jeremias sobre o lamento de Raquel, simbolizando a dor e sofrimento causados pelo poder opressor. Herodes representa a resistência humana ao reino de Deus, uma luta entre os poderes deste mundo e a soberania de Cristo. José, Maria e Jesus, em contraste, são protegidos pela intervenção divina. Deus guia José por meio de sonhos, mostrando que nada pode impedir o cumprimento de seu plano. A fuga para o Egito cumpre a profecia de Oséias e também evoca o êxodo de Israel, mostrando que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, que virá para libertar seu povo, assim como Moisés foi o libertador do Egito. O retorno de Jesus a Nazaré, em vez de a Judéia, cumpre outra expectativa messiânica. Nazaré era uma cidade desprezada, e ser chamado de Nazareno implicava em um certo desprezo. Isso já prenuncia o tipo de rejeição que Jesus enfrentaria durante seu ministério. Ele não seria reconhecido como o Messias esperado por muitos de sua época, mas cumpriria à sua maneira todas as promessas divinas. Conclusão. Mateus 2 destaca o contraste entre a luz e a escuridão, entre a adoração sincera dos magos e a hostilidade de Herodes. É um lembrete do poder de Deus para cumprir suas promessas, mesmo em meio à oposição do mundo. A história de Jesus é a história de um Deus que desce para habitar entre nós, proteger o plano da salvação e atrair todas as nações para si.